Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre a radiação do corpo negro. Contextualizando um pouquinho, onde nós paramos no vídeo passado, né? Nós estávamos falando do poder emissivo ou emitância hemisférica total, que é o somatório da intensidade de radiação emitida em todos os ângulos sólidos, em todo o ângulo sólido acima de uma certa superfície, né? Nós integramos ao longo de uma hemisfera e obtivemos a seguinte expressão: a quantidade total em watt por metro quadrado de radiação emitida por uma superfície plana, né? Ou seja, o que sai de uma superfície plana é π, multiplica a integral da intensidade, a gente chama disso intensidade espectral, porque depende do comprimento de onda, né? De radiação emitida. Então, se a gente integrasse essa função, que a gente sabe que essa função, intensidade espectral de radiação emitida, é função do comprimento de onda. Se nós tivermos essa expressão em função do comprimento de onda, joga nessa integral e tira a quantidade de watt por metro quadrado que está saindo de uma superfície por radiação. E aí nós paramos aqui. Eu falei que os físicos desenvolveram uma expressão para calcular essa grandeza, essa intensidade de radiação emitida em função do comprimento de onda. Então é isso que nós vamos ver hoje. Como é que foi obtida essa expressão aqui? Na verdade nós não vamos deduzir, tá? Vamos só apresentar. Mas antes precisamos introduzir o conceito de corpo negro. Corpo negro é um corpo ideal. Vou até escrever aqui do lado, ó. Corpo negro é uma situação ideal. É uma idealização dos físicos para poder desenvolver aquela expressão. Ele tem três características principais, o corpo negro. Ele absorve toda a radiação incidente sobre ele. Então, imagina que existe uma fonte de radiação térmica, por exemplo, uma lâmpada acesa, certo? Uma lâmpada está emitindo luz, né? A gente sabe que luz é calor. Então, existe uma fonte de radiação. Essa radiação bate sobre essa superfície. Tem uma lâmpada acesa aqui, vocês não estão vendo, tá? Ó a sombra dela aqui, ó. A sombra dela. Então a radiação vai bater sobre essa caneta, e essa caneta vai refletir parte da radiação. Qual parte da radiação que ela vai refletir? Ela vai refletir toda a radiação que tem comprimento de onda igual a 0,7. Por que 0,7? Porque 0,7 é a cor vermelha. Então, na verdade, quando a gente enxerga alguma coisa em vermelho, é porque aquele corpo absorveu todos os comprimentos de onda menos o 0,7. O 0,7 ele não gosta, ele reflete. Então essa luz é refletida sobre essa caneta e é refletida em todas as direções, inclusive na direção dos nossos olhos, e é por isso que nós vimos isso aqui como vermelho, porque ela refletiu a luz vermelha, ela refletiu o comprimento de onda 0,7. Então os corpos reais, eles refletem parte da radiação, mesmo que não é colorido, né? Qualquer coisa que a gente enxergue, a gente só enxerga porque a luz bateu nela e foi refletida. Se a luz não é refletida sobre o objeto, ela jamais vai chegar nos nossos olhos e a gente enxergaria aquilo como sendo um buraco negro, como um corpo negro. Então o corpo negro, imagine uma situação onde a luz bate nele e nada é refletido, fica um buraco no espaço. Já viram falar no buraco negro, né? É algo semelhante. Tudo que é pintado de preto se aproxima da situação do corpo negro. Então, por exemplo, essa caneta preta agora. Essa caneta preta, ela absorveu quase toda a radiação. Eu ainda consigo enxergar um certo brilho nela, né?
porque ela está refletindo uma pequena parte. Se ela não refletisse absolutamente nada, se ela absorvesse tudo, se ela fosse um corpo negro perfeito, eu enxergaria um buraco negro no espaço. Ausência de luz total. Aqui a gente consegue enxergar o brilho ainda, né? Um pouquinho do reflexo, porque ela não é um corpo negro. Ela mesmo sendo preta, ela ainda reflete parte da luz. Tá certo? Então, o corpo negro, que não existe na natureza, com exceção do buraco negro, que é uma idealização dos físicos, né? Ninguém nunca nem sequer provou que ele existe, mas é especulação, né? Ele absorve toda a radiação que bate sobre ele. Além disso, esse corpo negro, ele é um emissor difuso. Lembra o que é um emissor difuso? É aquele que emite radiação igualmente em todas as direções. As flechinhas são iguais em todas as direções. A gente sabe que a superfície real não é assim. Mas, para conseguir resolver o problema, os físicos tiveram que fazer essa hipótese de superfície difusa. E a terceira característica do corpo negro, que torna ele ideal, ele emite mais que qualquer outra superfície na mesma temperatura. Então, se tivermos duas superfícies, uma vermelha e uma preta, e isso aqui fosse um corpo negro ideal, os dois estivessem na mesma temperatura, por exemplo, 30 graus Celsius, 30 graus Celsius, e eu fosse medir a radiação que sai daqui, é maior do que essa daqui, apesar dos dois estarem na mesma temperatura. Os dois estão na mesma temperatura, o corpo negro emite mais do que o corpo não negro real. Tá? Então essas são as três características, três hipóteses que os físicos tiveram que fazer para conseguir deduzir a expressão com a intensidade espectral. Relembrando então, as superfícies reais refletem parte da radiação, ou seja, não absorve tudo. É por isso que a gente enxerga, né, superfícies reais, porque elas estão refletindo a luz, estão refletindo a radiação. As superfícies reais não são difusas, como a gente já falou. E as superfícies reais emitem menos que o corpo negro, tá certo? Então o corpo negro emite mais que as superfícies reais. Essa é a nossa situação real, mas vamos por hipótese começar, né? Por hipótese, para simplificar, vamos admitir essas três simplificações do corpo negro. Bom, o corpo negro é o corpo ideal que não existe na natureza, porém pode-se obter algo muito parecido artificialmente, que é a chamada cavidade isotérmica. Vamos imaginar duas situações distintas aqui. Imagina uma sala qualquer, tá? Uma sala é uma cavidade. Essa sala tem uma porta aberta. Essa cavidade tem um orifício. A cavidade é bem maior do que esse orifício. Aqui estou exagerando um pouquinho o tamanho do orifício para a gente conseguir enxergar as coisas. Mas imagina uma sala com a porta aberta e tem uma pessoa lá no lado de fora da sala, no corredor. Tá? Então o observador está fora da cavidade e a cavidade está com um orifício, uma abertura. Essa cavidade está isotérmica, ou seja, a temperatura aqui dentro é constante, uniforme em todos os pontos. Bom, está dizendo que isso aqui funciona como um corpo negro. Por quê? Ela absorve toda a radiação incidente nele. Imagina que esse cara aqui, observador, está emitindo radiação nessa direção. Essa cavidade é feita de superfície real, é uma superfície real. Ela reflete parte da radiação incidente. Então, esse feixe de raio de radiação que bateu aqui é refletido para cá, que bateu nela de novo, que é refletido de novo, que é refletido de novo, que é refletido, infinitamente. A cada reflexão, parte vai sendo refletido e parte vai sendo absorvido. Então esse raio vai amortecendo até que ele perdeu a intensidade. Depois de dezenas, centenas de reflexão, esse raio morreu.
Então, do ponto de vista desse observador, ele jogou radiação através desse orifício e a radiação atravessou esse orifício e não voltou mais. Então, do ponto de vista do observador, esse orifício, na verdade, esse orifício é uma abertura para uma cavidade grande, absorveu toda a radiação. Não sei como, mas eu sei que do ponto de vista desse cara que está aqui, ele jogou radiação e não recebeu mais de volta. Olha só, o que mais? O segundo critério para ser um corpo negro. Isso aqui é um emissor difuso. Bom, agora, para ele ser difuso, se o observador estiver aqui, ou se ele estiver aqui, ou se ele estiver aqui, ele tem que perceber a mesma intensidade de radiação. E é isso que acontece. Qualquer posição que ele tiver, sempre vai ter uma parte da cavidade olhando diretamente para ele, emitindo diretamente para ele. Se ele estiver aqui, se ele estiver aqui. Como essa cavidade é muito maior que esse orifício, muito maior que o orifício, e aqui tem muitos, a cavidade emite para ela mesma e fica refletindo entre ela, o resultado final, em qualquer posição que o observador tiver ao redor desse orifício, ele vai perceber praticamente a mesma intensidade de radiação. Ou seja, para aquele observador que se desloca aqui fora, ele está recebendo uma radiação vinda de um emissor difuso. Quem que é o emissor? Esse orifício para ele, tá? Então ele está olhando para uma abertura, não existe matéria aqui, né? É uma linha imaginária, só que essa linha imaginária, primeiro, tudo que atravessou por ela não volta mais, e segundo, a radiação que vem da cavidade vem de todas as direções através desse orifício. Então ele absorve tudo e emite difusamente. Terceira característica para ser corpo negro: ele emite mais que qualquer outra superfície na mesma temperatura. Como essa cavidade é muito maior do que o orifício, existe muita área aqui, infinitamente mais área aqui do que aqui. Por isso que foi muito parecido, né? Não existe uma cavidade infinita. Mas quando essa cavidade é, sei lá, 100 vezes maior que a abertura, ele se aproxima a 99%, digamos assim, do corpo negro. Porque a área aqui tem muita área, tem muita radiação sendo emitida em todas as direções e tal. E essa radiação tem que sair por essa abertura, então ela atinge o máximo, consegue atingir o máximo. Uma cavidade com um orifício, esse orifício é um corpo negro. Quem que é o corpo negro aqui? É o orifício. É a porta aberta. A porta aberta da sala, pessoal, é um corpo negro. Por incrível que pareça. Mesmo que essa superfície aqui não seja uma superfície negra, pelo fato dela ser muito maior que o orifício, aquele orifício é um corpo negro. Ou então, o observador está dentro da cavidade e a cavidade está fechada. Muito semelhante. Muito semelhante. Esse cara vai emitir radiação numa certa direção, essa radiação vai refletir, vai refletir. De novo, né? Esse observador é muito menor do que a cavidade. Qual é a chance desse raio bater de volta no observador? Muito pequena. Quanto menor for o observador em comparação à cavidade, menor a probabilidade desse raio bater de volta no observador. E a cada reflexão ela vai perdendo intensidade e no final das contas, é que nem jogar sinuca, né? Aleatoriamente dá uma tacada e espera ver se a bola volta no mesmo lugar. Muito raro de acontecer. Agora imagina tridimensionalmente, um sinuca tridimensional. Chance mínima. Então absorveu praticamente tudo. Além disso, como a cavidade é muito maior que o observador, está circundando ele, né? Essa cavidade está emitindo radiação de todas as direções. Para o observador, ele está levando tiro, como se diz, de todos os lados, né? É como se fosse um emissor difuso jogando radiação de todos os lados para cima dele. Então, emissor difuso.
E de novo, como essa cavidade é muito maior do que esse corpo, existe muito mais área emitindo a radiação aqui do que a área do corpo. Esse cara percebe isso como sendo uma intensidade grande de radiação, a maior possível, que é a do corpo negro. Então, apesar de não existir corpo negro ideal, a gente chega muito próximo através de uma cavidade, seja ela fechada, desde que a cavidade seja maior do que o observador dentro dela, ou então um orifício pequeno numa grande cavidade também. Lógico, para ser exatamente o corpo negro, teria que o tamanho da cavidade tender ao infinito. Mas não precisa, em termos práticos, em termos de engenharia. Imagina que seja 100 para 1, isso 100 para 1 é tranquilinho, uma sala fechada, uma pessoa dentro de uma sala, a área da sala chega próximo de 100 para 1. Ou uma fábrica, imagina uma máquina dentro de uma fábrica. A fábrica é muito maior que a máquina. Ou imagina um chip de computador dentro de um gabinete de computador. O chip é muito menor que o gabinete. Então essa situação, a gente já falou sobre isso, né? De um pequeno corpo dentro de uma grande cavidade, acontece muito no nosso dia a dia, tá bom? Bom, com essas hipóteses, os físicos, nosso amigo Planck, finalmente chegou onde a gente queria. Intensidade espectral de emissão. Para o corpo negro, CN, intensidade espectral. Intensidade de radiação em função do comprimento de onda para o corpo negro é dado por essa expressão aqui. Tem umas constantes aqui, ó. H, uma constante, C0, velocidade da luz. Tem um K aqui, é outra constante, constante de Planck, de Boltzmann, velocidade da luz. Lambda é o comprimento de onda. E apareceu aqui também T, a temperatura. Então, o Planck conseguiu desenvolver uma expressão que nos dê a intensidade espectral, que é o que a gente quer. A gente quer I em função de lambda para poder integrar. Ele obteve isso daqui, I em função de lambda. Então, lambda aparece aqui, ó, na quinta. O lambda aparece aqui, no denominador do expoente. E em função da temperatura que apareceu aqui. Tá? Nunca vi essa dedução dessa expressão. Imagino que a gente tem que ganhar um prêmio Nobel de Física para entender isso daqui, né? Enfim, a gente usa só esse resultado, tá? A unidade watt por metro quadrado, por estero-radiano, por micrômetro. A gente já viu isso, né? Essa unidade. É a intensidade de radiação em watt por metro quadrado, é o fluxo, né? Por estero-radiano, por unidade de ângulo, numa certa direção, e por unidade de comprimento de onda. A gente pode fazer um gráfico dessa expressão aqui, dessa equação. Observem que ficou em função de lambda e do T. O resto tudo é constante. As variáveis independentes aqui são lambda e T. Então eu posso fixar um valor de T, por exemplo, 300 Kelvin, temperatura ambiente, e eu vou ter I em função de lambda. Então se eu fizer isso aqui, tem essa curva verde aqui, ó. Curva verde, a intensidade, substituindo T por 300, então aqui 300 Kelvin, eu tenho essa curva aqui, curva verde. Então a intensidade chega próximo de 10 na 2, watt por metro quadrado, por estero-radiano, por micrômetro. E essa curva está toda concentrada, se vocês lembram, aqui está o 0,7, que é a luz vermelha, né? Então a curva verde está totalmente na faixa do infravermelho. Então, nós estamos a 300 Kelvin. Tudo que ao redor da gente, né, os objetos estão nessa faixa de 300, 300 e poucos Kelvin. A intensidade de radiação está totalmente no infravermelho. E infravermelho a gente não consegue enxergar. Então, de novo, a gente só consegue enxergar um ao outro, os objetos ao nosso redor, porque tem uma fonte de luz que ilumina aquilo lá, aquele objeto reflete. Então não é a radiação própria dele, a radiação própria dele está numa faixa que o olho humano não consegue detectar. Se apagar a luz, de noite não tiver luz nenhuma, a gente não consegue se enxergar. Por quê? Infravermelho. Agora, se usarmos uma câmera de visão noturna,
Observem que a câmera de visão noturna vai conseguir medir essa intensidade aqui no infravermelho. E a gente consegue enxergar as coisas com a câmera de visão noturna, tá bom? Bom, agora vamos aumentar a temperatura. Em vez de 300, vamos colocar 800 Kelvin aqui. Em torno de 530 graus Celsius. Vamos pegar um objeto metálico, um pedaço de ferro. Vamos aquecer a 530 graus Celsius ou 800 Kelvin. Se vocês fizerem isso, vocês vão ver que ele começa a emitir luz própria. Ele fica incandescente, fica avermelhado, né? Por quê? Porque agora a curva começou a tocar a região do 0,7. Então, o objeto incandescente, porque ele está numa temperatura cuja distribuição espectral já atinge a luz vermelha, 0,7. Então ele emite luz própria. Agora, se eu apagar a lâmpada, esse objeto incandescente, esse pedaço de ferro a 530 graus, está emitindo luz visível própria. Por isso que ele brilha. Podemos continuar aumentando a temperatura. Observe que o pico está se deslocando para a esquerda. Cada vez que eu vou aumentando a temperatura, o pico vai sendo deslocado para a esquerda e a intensidade vai aumentando. O Sol, a superfície do Sol está a 5.800 Kelvin. 5.800 Kelvin, a superfície, tá? O núcleo do Sol está a milhões de Kelvin. A superfície, 5.800. Se usarmos 5.800 aqui e fizermos um gráfico I em função de lambda, nós vamos ter essa curva aqui, ó. Observe que essa curva agora, ela atingiu todos os comprimentos de onda de luz visível. Está emitindo em todos os comprimentos, ó. Uma curva quase plana aqui. Mas observe que o meu desenho até não ficou tão bom assim. Eu vou até dar uma retocada aqui. Ele emite um pouquinho mais na faixa do vermelho do que no azul. No azul ele está um pouquinho mais baixo que no vermelho. Por isso que o Sol tem aquela característica meia amarelada ainda, né? Ele não chega a ser branco, branco, branco. Se essa curva fosse horizontal, uma curva perfeitamente horizontal, se vocês lembram, a mistura de todas as cores em mesma intensidade dá a luz branca. A luz branca que sai da lâmpada fluorescente de vocês, da casa de vocês. Vocês enxergam uma luz branca, uma luz de LED, por exemplo, uma luz branca, ela contém todos os comprimentos de onda na mesma intensidade. Por isso que ela fica branca. Quando eu começo a ter mais intensidade num certo comprimento de onda, ela pode ficar avermelhada, luzes mais avermelhadas, como o Sol, ou aquelas lâmpadas, antigas lâmpadas incandescentes. Lembra das lâmpadas incandescentes, as antigas, que tinham um filamentozinho bem amarelada? Porque aquela lâmpada era 2.000, 3.000 Kelvin. Então 3.000 Kelvin é algo assim, ó. Bem mais no vermelho do que no azul. Lâmpada branca igualmente distribuída em toda a faixa do visível. Então, observem que, por que o olho humano focou ao longo da evolução, né? Evoluiu para distinguir nessa faixa do 0,4 ao 0,7. Por que o olho humano escolheu essa faixa como luz visível? Porque corresponde ao pico da radiação do Sol. Ao longo da evolução, o ser humano, até hoje, né, a gente precisa muito da luz do Sol, hoje menos, mas imagina antigamente que dependia da luz do Sol para caçar, para tudo, né? Então o olho teve que se desenvolver, teve que evoluir para captar ao máximo esse pico, né? Que no caso do Sol ocorre entre 0,4 e 0,7. Certo? Alguns animais que gostam de caçar de noite evoluíram para uma faixa aqui no infravermelho, para poder ver outros animais na faixa de 300 Kelvin, poder enxergar outros animais, que ele consegue, os animais noturnos conseguem ver
enxergar a luz emitida no infravermelho. Tá certo? Então essa é a chamada distribuição de Planck, que é a intensidade espectral de radiação do corpo negro. Como que ela se distribui ao longo do comprimento de onda. Essa teoria de cores de luzes, né, é objeto de estudo, é muito importante na arquitetura, por exemplo. A ilusão tudo isso é ilusão, né, pessoal? É uma imagem, de novo, eu já falei, vou falar de novo. Não existe átomo azul, átomo branco, átomo verde. Se a gente conseguisse enxergar a natureza como ela é, não que isso seja possível, isso é impossível, né? O que a gente vê é uma ilusão montada pelo nosso cérebro. Se a gente conseguisse enxergar a natureza como ela não teria cores. Os átomos que constituem esse lápis são carbono, etc, etc. Também aqui é carbono, etc, etc. O que dá essa percepção diferente? É a maneira como a superfície reage à luz branca ou luz do sol. A luz branca seria a intensidade igual em todos os comprimentos de onda. Luz avermelhada, isso aqui fica assim. E a luz azulada, vocês já viram alguns faróis de automóveis, luz azulada, luz de neon, luz de xenônio. O xenônio ele chega a 12.000 Kelvin. Aquela lâmpada azulada chega a 12.000 Kelvin, é muito mais quente que o Sol. Muito mais quente que o Sol, essa curva vai ficar assim, ó. Emite mais no azul do que no vermelho. O pico dela vai estar aqui atrás. Então a luz fica azulada. Professor, 12.000 Kelvin, mais quente que o Sol. Como é que não derrete tudo? Porque ali dentro tem um gás chamado xenônio. A gente já viu que o gás é um isolante, né? Se o gás não se movimenta, o fluido que não se movimenta é um isolante térmico. Então, apesar de os átomos estarem a 12.000 Kelvin, ele está rarefeito com pressão menor que a atmosférica, por isso que se quebrar aquele vidro vai entrar ar e vai bagunçar, né? Não pode entrar ar lá, tem que ter só aquele gás rarefeito, moléculas muito distantes uma da outra. É um isolante térmico, basicamente aquele gás é um isolante térmico em altíssima temperatura, mais quente que a superfície do Sol. Por isso que ele emite uma luz azulada. Ok? Vamos apagar aqui. Bom, daí voltamos onde a gente parou no vídeo passado. Nós queremos calcular o poder emissivo ou emitância, né? Que é π vezes a integral. Acabou ficando apertado aqui. Isso que nós vimos no vídeo passado. Integral de 0 até infinito da intensidade espectral emitida, que é a função do comprimento de onda, d lambda. Então agora vamos pegar essa expressão aqui, jogar nessa integral, π integral daquela expressão, d lambda, e acreditem se quiser, essa integral aqui, eu nem sei como resolver ela, nunca vi em nenhum lugar alguém que resolvesse essa integral, porque tem um lambda na quinta aqui embaixo. Tem um lambda, vou botar aqui que é maior, ó. Tem um lambda na quinta aqui embaixo e tem um lambda no expoente do denominador aqui, no denominador do expoente. Integrar isso aqui em lambda, não faço ideia de como faz, só sei que a resposta, por incrível que pareça, vai dar simplesmente sigma vezes t na quarta. Então, a quantidade total de radiação que sai de um corpo negro é simplesmente sigma t na quarta. Basta saber a temperatura dele, temperatura absoluta em Kelvin, tem que ser em Kelvin, né? Não esqueçam disso, não pode usar grau Celsius. Tudo, a unidade joule por Kelvin, tá? Tem que ser em Kelvin. Se eu botar a temperatura do corpo negro em Kelvin aqui, na quarta, multiplico pela constante de Stefan Boltzmann, lembram dela? 5,67 vezes 10 na menos 8 watts por metro quadrado Kelvin na quarta. Já trabalhamos com isso aqui. Lá no início, no capítulo 1, a gente só joga essa informação, né? Essa intensidade, o poder emissivo, né?
ou emitância do corpo negro, sigma t na quarta. É a integral debaixo dessa curva aqui, ó. Tá bom? Então tá, finalmente sabemos calcular quantidade de watt por metro quadrado, que sai de um corpo negro, que é um corpo ideal. Tá? Então, nossos amigos físicos nos ajudaram a resolver o problema de uma certa maneira, considerando esse corpo ideal. Só que os corpos reais não são assim. Então isso aqui funcionaria, essa expressão funcionaria bem com uma cavidade fechada, tá certo? Uma cavidade fechada, põe a temperatura da cavidade ali, sigma t na quarta, resolvido o problema. E os corpos reais, diferentes do corpo negro, ou seja, quando não é uma cavidade? Como é que ficam os corpos reais? Aí entra a engenharia. Agora esquece a física, agora os físicos começam a torcer o nariz, não gostam disso. O engenheiro, para resolver o problema, diz o seguinte, ó, beleza, eu sei quanto que é do corpo negro? Sei, corpo negro é isso daqui. Eu sei que esse aqui é o máximo que pode sair de um corpo, mais que qualquer outra superfície. Qualquer outra superfície vai emitir menos que isso daqui. Bom, se eu sei qual é o máximo, eu posso definir uma eficiência, alguma coisa assim, que eu vou chamar de emissividade. Eu vou comparar os dois. Eu vou ao laboratório, meço o quanto que está saindo realmente daquele corpo e divido pelo que a teoria do corpo negro nos dá, distribuição de Planck. Então esse eu calculo facilmente, isso eu meço experimentalmente. Divido um pelo outro e isso vai dar entre 0 e 1, entre 0 e 100%. Então os corpos reais emitem entre 0 e 100% disso daqui. Alguns chegam próximos do zero, como a gente vai ver, outros chegam próximos do 100%. Nunca vai ser zero, nunca vai ser 100%. Não existe... A radiação sempre está saindo de qualquer corpo a qualquer temperatura. Por pior que seja esse corpo, por pior que ele seja em comparação com o corpo negro, ele nunca vai ser zero. Também nós nunca conseguimos chegar no corpo negro. De novo, a cavidade fechada é uma aproximação, tende a 100%, mas não vai ser 100%, vai ser 99,9%, mas não vai ser 100%, tá? Essa grandeza aqui só seria 100%, se o que a gente medisse fosse igual à distribuição de Planck, ou seja, só se tivermos um corpo negro. Corpo negro, sim, pode-se dizer que para o corpo negro a emissividade, essa propriedade que acabamos de definir, símbolo epsilon, no corpo negro ela vale 1. Mas como não existe corpo negro, então nunca chega a 1. Essa emissividade ela varia com o comprimento de onda também. Essa curva verde aqui, ó. Dependendo do comprimento de onda, a mesma material, a mesma superfície, ela pode emitir menos e depois lá na frente, com comprimento de onda maior, pode emitir mais, pode cair de novo. Então essa razão entre o que é medido e o que a teoria prevê varia com o comprimento de onda. A gente chama isso de espectral, né? Então a emissividade espectral é variável nos corpos reais, nas superfícies reais. E de novo, aí começa a dificultar a nossa vida. Nós como engenheiros queremos simplificações. Então a gente faz a hipótese da superfície cinza ou cinzenta. Alguns livros chamam de cinza, outros chamam de cinzenta. Eu prefiro cinzenta. Na minha edição do Encropeira, a quarta edição, ele chamava de cinzenta. Agora ele chama de cinza, tradução para o português. E o problema é que cinza dá a impressão que é só pintar a superfície de cinza que ela vai ficar assim, né? Não é verdade. Então ele fazia essa distinção. Não é a cor cinza, é a definição. Cinzenta, não é uma cor isso, né? É uma definição. É uma simplificação. Eu vou imaginar que essa emissividade, essa propriedade é constante com o comprimento de onda.
Em outras palavras, vou pegar uma média dessa curva verde aqui, porque se eu começar a complicar demais essas curvas, eu não consigo resolver meus problemas de engenharia, que é calcular calor que está sendo transferido. Tá? Então eu vou admitir que ela seja uniforme ao longo do comprimento de onda, a gente chama isso de superfície cinzenta, tá bom? A emissividade total, eu posso imaginar, né, essa razão lambda a lambda, né, comprimento a comprimento, ela é variável, ou eu posso simplesmente pegar o total que está sendo emitido. Agora, observe que intensidade varia com o comprimento de onda, ou eu posso fazer o somatório, integral disso daqui, a integral disso daqui, soma em todos os comprimentos de onda, soma em todos os comprimentos de onda, aqui em cima eu tiro poder emissivo, né, ou emitância, dividido pela emitância, o poder emissivo do corpo negro. A gente prefere trabalhar nesses termos aqui, ó, de maneira global, seria integral em todos os comprimentos de onda, tanto da parte de cima quanto da parte de baixo. E a gente chama isso de emissividade total. Então eu sei quanto é que é isso aqui. Emissividade, emitância do corpo negro, poder emissivo do corpo negro é sigma T na quarta. Só saber a temperatura, essa é o valor da integral em todos os comprimentos de onda, sigma T na quarta. Então isso aqui é tranquilo, sigma T na quarta. Vou para o laboratório, meço isso daqui, a integral em todos os comprimentos de onda e tiro a emitância total. Tá? Então, valores típicos, como eu falei, varia de 0 até 1. Esse cara aqui também, né? Obviamente, entre 0 e 1. Aqui um valor variável, aqui um valor único. Próximo de 0, superfícies polidas, espelhos, papel alumínio, superfícies brilhosas, espelhadas, polidas, tudo que brilha tem emissividade muito baixa. Tudo que é opaco, escuro, tende a ser emissividade alta. Brilhoso, escuro, opaco. E aqui no meio estão os outros materiais. Então, por exemplo, pega um metal puro, ferro, por exemplo. Pega uma lixa, lixo ele e deixo ele brilhando. Ele está aqui, ó. Com o tempo ele vai oxidando, ele vai enferrujando. Ele já vai aumentando a emissividade. Sujeira, vai ficando menos brilhoso, né? Se ele está bem brilhoso, eu acabei de lixar, polir ele. Superfície polida, ó. Com o tempo ele vai oxidando, vai sujando, vai ficando, vai aumentando a emissividade. Os óxidos cerâmicos, tijolo, etc. Nessa faixa. Os minerais, vidros, próximo de 0,9. Ó a pele humana, ó, muito próxima do corpo negro, tá? Água, tudo que contém água. A pele contém água, a vegetação contém água. Então a emissividade da água é alta. Todas as tintas estão aqui, ó. Todas elas. A tinta preta está aqui no extremo. Tinta preta, existem algumas tintas especiais, tá? Por exemplo, utilizadas em coletores solares. Esses coletores solares para aquecer água, tem uma tinta preta especial, custa bem cara, que chega a 0,98, quase o corpo negro. Quase o corpo negro. Faltou 2% para chegar no corpo negro. Já a tinta branca 0,9, coisa assim, mas tudo nessa faixa, entre 0,9 e muito próximo de 1. E do outro lado, superfícies polidas. Então, por exemplo, papel alumínio é muito comum em instalações de vapor, né? Tubulação de vapor. A tubulação de vapor está quente e eu não quero que ela perca calor para o ambiente. Eu vou revestir ela com folhas de alumínio, chapinhas de alumínio, como se fosse aquele papel alumínio que a gente usa em casa. A gente usa para revestir a comida, né? Botar ao redor da comida para botar no forno, na churrasqueira, etc. A gente vai voltar a falar sobre isso, mas imagine agora que estou usando ela para bloquear a saída de calor. Observe que se a emissividade é baixa, eu posso escrever que a emitância real do corpo real é a emissividade vezes a emitância do corpo negro, sigma T na quarta. Então, se isso aqui é pequeno,
aquele corpo real emite pouco. Então por isso que quando eu quero evitar a perda de calor por radiação, eu vou revestir aquela superfície com papel alumínio, por exemplo, lâminas brilhosas, para impedir a saída do calor por radiação. Com isso, o meu corpo real vai emitir pouco. Por quê? Porque eu revesti a superfície com superfícies polidas, superfícies espelhadas, brilhosas, tá? Por outro lado, se eu quero que aquele corpo perca bastante calor por radiação, imagina um radiador, uma peça que está ali para perder calor, uma chapa do fogão a lenha. Chapa do fogão a lenha é escura, né? Tende a esse lado aqui, ó. É um metal oxidado, ainda pintado com material preto. Tenta ir para o outro lado. Eu quero que aquela chapa emita bastante calor. Tudo está nessa faixa aqui, né? Esses aqui são valores típicos, ó. Os metais oxidados, se é pouco oxidado, é 0,3. Agora, se ele está muito enferrujado, é 0,7. Os óxidos cerâmicos, o tijolo, etc. Depende, né? Tem vários tipos de cerâmica, mais para cá ou mais para lá. Os vidros também, mais para cá ou mais para lá, tá bom? Nosso livro apresenta tabelas bastante completas de emissividade lá no final, tá? Vocês vão ver também que a emissividade varia com a direção. Então, por exemplo, a emissividade normal que ele diz, ou seja, a emissividade perpendicular a uma superfície é diferente da emissividade oblíqua da superfície. A emissividade varia com a inclinação da flechinha, tá? Varia com a direção. Nós não vamos considerar, ninguém considera, né, esse tipo de variação e pega sempre um valor total, médio, digamos assim. A gente gosta de trabalhar com médias, tá? A gente vai trabalhar na hipótese da superfície cinzenta, ou seja, as coisas não mudam o comprimento de onda, e nós vamos pegar a integral geral do negócio, a somatório de todos os comprimentos de onda e fazer uma média e tirar um valor, tá bom? Então nosso livro apresenta uma tabela bastante completa para superfícies mais comuns aí que a gente encontra no dia a dia.